Boa noite, estamos começando o programa Bate-Papo Legal, que tem o apoio do Viva Mais Saudável. A entrevista de hoje pelos espaços jurídicos com a advogada doutora Sandra Duarte, e o tema de hoje é Stalker da Obsessão Digital e Ameaça Real. Uma boa noite a todos. A entrevista, lembrando que o programa Bate-Papo Legal tem transmissão pelo canal Fest. Olá, Olá, doutora. tudo bem? Consegue me ver? Não estou conseguindo ver a doutora. Eu não sei o que está acontecendo com essa câmera aqui hoje. Eu estou conseguindo ouvir perfeitamente, mas não estou conseguindo vê-la. Peraí que eu vou entrar de novo e voltar. Só um minuto. Ok. E para vocês que estão nos acompanhando, a entrevista de hoje é com a advogada doutora Sandra Duarte, e o tema é Stalker, da obsessão digital e ameaça real. Para quem quiser enviar a sua pergunta, pode enviar a sua pergunta, que a gente faz no decorrer da entrevista para a doutora Sandra. Vamos aguardar aqui a entrada da doutora Sandra. O programa Bate-Papo Legal tem transmissão ao vivo pelo canal TP Fest. Vamos ver agora se vai dar certo. Agora foi. Olá, doutora, agora foi. Tudo bem? Problemas técnicos normais. Tudo bem, doutora? Graças a Deus. E vocês? Tudo bem. Então, a entrevista de hoje é Stalker da Obsessão Digital e Ameaça Real. Eu gostaria que a doutora se apresentasse antes de a gente começar a entrevista. Boa noite a todos. Meu nome é Sandra Duarte, eu sou advogada criminalista, sou perita grafotécnica, perita necroscópica, sou atuante na área contra feminicídio, contra pedofilia e atuo em casos do Tribunal do Júri. E, doutora, o que caracteriza legalmente o crime de Stalker no Brasil? Tá. O crime de stalking no Brasil, hoje em dia, ele está caracterizado no 147-A do Código Penal. Ele foi introduzido em 2021, tá? É uma perseguição reiterada. Essa perseguição reiterada é capaz, né, de causar medo, constrangimento, abalo psicológico à vítima, restringindo a sua privacidade e a sua liberdade, geralmente no ambiente digital. Eles começam com monitoramentos, curtidas excessivas, postagens excessivas, mensagens insistentes, criações de perfis falsos e tentativas de vários contatos diferentes até a coleta indevida das suas informações. O interesse ultrapassa o limite e ele fere a privacidade, e isso tem que ser um alerta para ser bem observado. Doutora, quais os principais sinais que a vítima deve observar que indica a perseguição que está acontecendo no ambiente virtual? Olha, os meios mais usados que nós podemos observar são os perfis falsos. Eles incluem as mensagens, assim, mensagens privadas que mandam no direct. Eles mandam o uso indevido da sua geolocalização. A lei brasileira, é muito importante dizer isso, que ela aceita essas provas desde que forma de legítima a sua integridade, tá? Todo esse material, ele tem que ser colhido com data, hora, o link e levado junto ao cartório para ser feito uma ata notarial ou, se não, uma perícia técnica. Isso é muito importante. E, doutora, quais os meios mais comuns utilizados pelos agressores nas redes sociais e como a lei lida com a validade das provas coletadas no ambiente virtual? Olha, a lei hoje em dia, ela é muito usada, como eu falei agora. Você tem que fazer essa coleta, você tem que usar o endereço, e ela, utilizando dessa forma, ela consegue compactuar a veracidade. E quais as orientações que a doutora daria para a vítima para coletar aí as provas corretas, válidas juridicamente,
garantindo aí o material digital para ele ser aceito no Quando a processo. gente tá nervoso, a mania que a gente tem de apagar as mensagens, né? Mas eu falo assim, nunca apague as mensagens, nunca deve apagar essas mensagens. É importante salvar, capturar telas, tirar aqueles famosos prints, tá? Copiar o link da publicação e registrar tudo que você tem em ata notarial no cartório. Por meio de plataformas digitais também, que fazem essa autenticação também é importante. Caso haja risco iminente, tá? Assim, tá muito difícil, a vítima ela deve procurar imediatamente uma delegacia especializada em crimes cibernéticos e registrar o seu boletim de ocorrência. E a vítima, como ela deve fazer assim que ela percebe a perseguição? Ela, para garantir a sua segurança pessoal, ela tem que formalizar a denúncia, ela tem que ir com o advogado, na delegacia. Como que tem que fazer aí o primeiro passo, doutora? Como eu sempre falo, um advogado especialista na área é indispensável. Isso é indispensável, tá? Primeira coisa que tem que fazer é interromper o contato com o agressor, não responder, bloquear e documentar, como eu acabei de falar. Segundo, é comunicar familiares e amigos próximos, buscando orientações e apoios, registrar o boletim de ocorrência e, se possível, pedir uma medida protetiva. A segurança pessoal da pessoa ela deve ser priorizada, se deve evitar rotinas previsíveis, mudar de senhas, revisar configurações de privacidade e, se necessário, uma ajuda psicológica. Mas um advogado especialista na área é fundamental. E qual o papel da responsabilidade da autoridade policial assim que recebe a denúncia de stalker, doutora? Quais essas medidas protetivas de urgência que pode ser solicitada? Olha, infelizmente, tem muitas delegacias que não estão preparadas para receber. Por isso que eu falo, e eu fico sendo até redundante, que tem que ter um advogado do lado. Porque sem um advogado do lado, você não tem um policial que te atenda direito. A autoridade policial ela tem que ser acolhedora. Ela deve colher a denúncia com seriedade, registrar o fato e garantir que a vítima seja protegida, encaminhando a vítima com pedido de medida protetiva. Essas medidas podem ser incluídas como proibição de chegar perto, contato com a vítima e contato com o agressor, afastamento físico, restrição que acesse os locais determinados e o monitoramento eletrônico. Mas eu volto a dizer, e aí eu pareço ser chata, né? Mas sem um advogado, você não consegue isso, porque tem muitas delegacias que não são de crimes cibernéticos e o pessoal que vai atender fica um pouco desleixado e deixa a vítima muito mais vulnerável. E também seria uma falta de conhecimento também da área cibernética, doutora? Posso ser muito sincera, Rita. Conhecimento eles Pode. têm. O problema é preguiça. É o que eu vejo. Quando chega cliente sozinho lá, eles voltam, eles chegam no escritório e falam: eu fui na delegacia, mas ninguém quis me atender. Porque falam que é frescura. Já teve casos na delegacia das cidades próximas que eu atendi, que o próprio rapaz que estava atendendo, o escrivão, falou que isso era frescura, era briga de comadre. Então, assim, é triste, sabe? Porque eu penso preguiça, eu não sei o que falar melhor, assim, porque a pessoa vai toda vulnerável. Delegacia não é um lugar comum, como todo mundo vai, não é um lugar que você vai na padaria comprar pão todo dia, né? Você não chega na Com delegacia certeza. confortável. Então, assim, a pessoa já chega mal na minha delegacia, e o que ela tem que ter é um pouco de empatia da outra parte. Mas muitas das vezes quem está recebendo não tem esse contato de empatia. E, doutora, de que maneira o advogado pode garantir que essas medidas de segurança sejam efetivamente aplicadas e até mesmo fiscalizadas pelas autoridades policiais e também judicialmente? Bom, o advogado ele deve acompanhar o cumprimento de todas as medidas, cobrar o relatório, tá? Eu sou bem chata, eu cobro o relatório, eu peticiono para o delegado. Se o delegado já passou para o juiz, eu fico em cima do juiz. E em caso de descumprimento, eu peço que sempre que a vítima avise para eu falar sobre essa violação e reforçar sempre a autoridade policial dos fatos que estão ocorrendo. Isso é muito importante. E, doutora, qual a importância da vítima buscar ajuda psicológica? A gente sabe que acaba abalando bastante, e também juntamente aí com a parte judicial
e a legislação reconheça, né, esse dano psicológico, o que é necessário, doutora? Ó, o mais importante é o acompanhamento psicológico, eu sempre indico, por ser principal, porque não é auxílio só da recuperação emocional, é um auxílio também de prova técnica para o advogado. Quando ele está assistido pelo advogado, pelo psicólogo, ele vai ter uma prova técnica melhor para trabalhar. Ele serve, um laudo, um relatório, ele vai servir como nexo causal entre a conduta do agressor, entre o fato que não tinha esse fato gerador, tá? E isso fortalece a ação penal, e não só fortalece a ação penal, também fortalece o pedido de talvez, né, possivelmente, uma indenização de pedido na parte civil. Doutora, quais as dicas práticas que você daria para diminuir essa vulnerabilidade de uma pessoa, tanto na esfera online quanto offline? Tá, primeira coisa, é não compartilhar a rotina. Nunca localizar dados ou localizar os momentos. O que é legal não se faz ao vivo, se fala depois. Eu sempre falo isso. Revisar periodicamente as configurações de privacidade do seu computador e do seu celular. Não aceitar desconhecidos em perfis pessoais de Instagram ou de outros afins. Você não conhece a pessoa, por que ela vai te seguir? Né? Usar a autenticação de dois fatores. É muito importante a autenticação de dois fatores. E no mundo físico, né, na vida real, todo dia você tem que variar rotinas, horários, avisando sempre os familiares, avisando sempre todo mundo de coisas suspeitas. Isso é muito importante. Você vai para casa e você sai de serviço, tenta mudar uma rua, tenta fazer uma rotina diferente. A gente não sabe quem é o chato, né, que está ali do outro lado. E, doutora, quando se trata de perfil público, né, no caso de perfil público, como seria a procedência que a pessoa deveria tomar, como os artistas, os famosos, as pessoas públicas de maneira geral? Bom, vou dar um exemplo como eu, tá? Eu uso a autenticação de dois fatores, a autenticação de geolocalização, que tem dentro do Instagram. Então ele dá para fazer isso. Eu tenho meu perfil público, ele é teoricamente aberto, né? Todo mundo vai seguir e tudo mais. Eu tenho 11 mil e poucos inscritos, eu não tenho muito igual esses artistas, mas é gente pra caramba. E a área que eu trabalho é uma área muito chata, que eu falo que é de pedofilia, que é vítima de feminicídio, então é uma área chata. Eu não tenho só pessoas que me amam, né? Tem vários que não gostam da Sandrinha, porque Sandrinha ela aponta quem é o pedófilo, ela vai descobrir o abusador. Então, o principal é nós termos essa seguridade de ter o perfil autenticado de dois fatores, aonde qualquer movimento que aconteça na sua conta vai ser avisado no celular e no e-mail. Ok. E a pena para o stalker, ele é de 6 meses a 2 anos, podendo ser aumentada aí. Eu vou perguntar para a doutora se essa pena é adequada para a gravidade do crime. Olha, para mim é uma pena branda, muito branda, diante ao impacto psicológico que se existe, tá? O impacto que o crime causa. O maior desafio que nós temos aí é a falta de conscientização do preparo que existe para identificar e coibir o stalking. Nas fases iniciais, nós temos que usar as capacitações do seu advogado, da pessoa que está te defendendo, para conseguir legitimar e reconhecer as formas de perseguição. O uso da inteligência artificial hoje em dia está aterrorizante. De deepfakes e o rastreamento não consentido, ele também é uma causa de stalking. Então, assim, novamente, se não tiver um advogado especialista junto, ele vai comer bola nessa parte de perícia, na parte da cadeia de custódia, que é onde se começa a fazer um bom desenvolvimento no processo, que é o inicial. Esses seriam os maiores desafios Sim, hoje no Brasil. maiores desafios. E quais as mudanças necessárias que a doutora considera eficaz para o futuro relacionado ao crime de stalker? Olha, eu pensaria numa pena mais brava, assim, uma pena mais robusta. E a divulgação das suas imagens hoje em dia não é um crime hediondo. Então qualquer um consegue pagar uma fiança, né? Assim, teoricamente, qualquer um consegue pagar uma fiança e sair. Então ele deveria se tornar um crime hediondo quando começa a divulgação das suas imagens sem consentimento.
Mas ainda não conseguimos isso, mas eu espero que no futuro bem próximo a gente consiga mudar essa letra da lei. E, doutora, quais as consequências legais aí, criminais também, para que a vítima que faz essas denúncias falsas também, quais são as penas para ela? Tá. Primeira coisa, denúncia falsa é crime. Configura denunciação caluniosa, artigo 339 do Código Penal, com pena que pode chegar até 8 anos de reclusão. Então a pessoa tem que pensar bem se denunciar alguém, que vai para a cadeia, não vai para juizado especial civil. Passou de 5 anos, a história já começa a ficar feia. A vítima ela deve sempre agir com responsabilidade e provas concretas. O abuso do direito, quando denunciar falsamente, é grave, quanto à omissão diante de uma perseguição que seja verdadeira. Então tem que tomar muito cuidado. E de que maneira a defesa do acusado pode agir aí para provar a inocência ou a má-fé de uma denúncia? Tá, sempre. Quando eu estou na parte contrária, né, a defesa ela tem que buscar provas técnicas, como perícia do registro do IP, horários de acessos, históricos de acessos às comunicações. Nós demonstramos como o conteúdo era consentido ou não, e existe elementos de reiteração do constrangimento. É importante trabalhar com uma perícia como eu trabalho, e é importante qualquer profissional que seja habilitado na área, um advogado, tenha um perito digital para fazer isso. Sem uma perícia digital, a gente não consegue fazer essa prova contrária, porque teoricamente, a vítima sempre tem razão, porque é a parte menos favorecida, ela está machucada, e aí ela vai alegar. Mas tem casos, sim, de pessoas de má fé, e a gente consegue provar por vários índices de perícias. E, doutora, qual a importância da vítima ou do acusado de procurar orientação jurídica especializada tanto na área cibernética quanto no direito digital para esses tipos de caso? Olha, é fundamental. É fundamental. Os crimes digitais, eles possuem nuances diferentes, eles exigem técnica e conhecimento específico, tanto para identificar provas válidas, quanto para garantir também as proteções de dados de integridade de um processo, quando eu falo da cadeia de custódia. Um advogado com especialização em direito digital entende a linguagem técnica, sabe dialogar com peritos e pode transformar uma investigação confusa num caso muito sólido. Um exemplo, quando é feita uma perícia num celular e você entrega o celular na delegacia, ele tem que ter um lacre e esse lacre não pode ser violado. E quando ele for violado, ele tem que ser relacrado e informado que o lacre abriu e colocar isso no inquérito. Quando não é feito isso, a quebra de cadeia de custódia acontece falha e interrompe toda a fase inquisitória. E isso pode ser validado como positivo para o agressor e validado como negativo para a vítima. Então é bastante perigoso essa parte, tem que prestar muita atenção nessa Muito. área, por isso que a importância do advogado especialista Sim, nessa porque área ele é digital, né, bem, doutor? ele é bem minucioso e qualquer falhinha que nós pensemos e pegamos ali, igual o e-mail. O e-mail ele está dentro do celular e tem quando você coloca o código correto no celular. Um exemplo, o celular queimou, mas tem um pedaço. Tem umas peças específicas que o perito olha que sabe que tem um número ali do celular para mostrar que aquele celular foi um celular da onde ocasionou o problema. E o advogado que não é especialista ó, e que não trabalha com perito não vai conseguir fazer isso. E, doutora, quais são os maiores perigos por trás dos stalkers? Primeira coisa, é não saber quem é o filho da mãe ou a filha da mãe, né? A primeira coisa, assim. Segundo, ele pode ser, teoricamente, eu peguei um caso que o cara era seu amigo, mas amigo não tem nada, né? Então, além dele saber da rotina, ele sabia da rotina verdadeira. E aí, disso, se tornou uma pedofilia. Então, assim, são vários perigos que nós temos, porque isso é do brasileiro, tá? O brasileiro, ele é bonzinho, né? Ele deixa qualquer um entrar, tanto na vida pessoal quanto no online. Ah, a pessoa me chamou, ela falou que é meu amigo. Até que ponto a pessoa é teu amigo? Quem é seu amigo? Hoje em dia, infelizmente, a gente tem que ser desconfiado, né? O seguro morreu de velho e não é como antigamente. Não temos mais aquela educação como antigamente. Então, às vezes, a pessoa vem pedir um açúcar na sua casa, mas não é o açúcar que ela quer a tua vida. Então, é muito perigoso.
A associação está mandando aí, obrigada pelas orientações, doutora Boa noite, Sandra. associação, tudo bem, Uno? A Dega Alves é Degas também está minha sogra, linda. mandando boa noite aqui, acompanhando também a live. E a gente vai para o quadro Perguntas e Respostas dos Internautas. Eu vou começar aqui pela live. Bate-papo Legal Suporte mandou aqui a pergunta pelo grupo jurídico, da Leomara, de São Paulo. Como evitar e descobrir o indivíduo que esteja perseguindo na postagem com elogios estranhos? Leomara, muito prazer, boa noite. Primeira coisa, bloqueia essa pessoa, faz o link dela, print esse link e você tem que denunciar. Tem medo de ir até a delegacia? Liga para o Disque 100 ou o número 180. Porque ali, se você sentir qualquer indício que a pessoa está começando a fazer alguma coisa errada, pelo menos você já fez o primeiro passo, que é denunciar. Não deu certo, a pessoa começou a fazer vários fakes, tem que procurar um advogado especialista na área, porque ele vai atuar junto com a perícia nesta tua fase de pesquisa desse possível agressor. E a gente tem a próxima pergunta também enviada pelo bate-papo, da Gilmara, de Minas Gerais. Ela fala: pela carta e mensagem jogadas em residências, pode considerar um stalker? Pois moro em condomínio e costumo receber esse tipo de cartinha. Obrigada, sempre acompanhando suas dicas, doutora Sandra. Gilmara, boa noite, tudo bem? Sim, é que antigamente, né, para os mais novos, eles não sabem nem o que é carta, né? Mas a gente consegue provar a carta sim. Primeira coisa que eu indicaria para a Gilmara fazer: coloca uma câmera. Hoje em dia as câmeras são baratas, as câmeras Wi-Fi, coloca na porta dela. Dá para colocar, tem câmera pequena e tem câmera inteligente que dá para colocar para filmar quem está colocando a carta. Porque às vezes pode ser uma criança, mas às vezes pode ser um sem vergonha. Então a gente não sabe. Como é papel, a gente tem que fazer a análise papiloscópica. E aí é o que eu te falo de novo, Rita. A gente vai levar uma carta lá. Você acha que o policial vai querer fazer essa análise papiloscópica? Se ele não quer Com fazer na certeza digital, não. que a gente tem o documento, imagine no papel. Então, hoje em dia, nós conseguimos comprar nessas lojas online uma câmera no máximo de 30, 40 reais e coloca, porque é muito importante. Eu moro num condomínio também e meu marido, né, ele é perito digital e ele colocou isso na porta de casa por segurança. Daí, por quê? Né, a mulher dele que vos fala aqui mexe com pessoas que não é tão legal, né? E a gente tem a pergunta também do João aqui. Ele pergunta de que forma o stalker pode afetar a saúde mental da vítima. De todas as formas, o perigoso é você tem vítima que fica com o síndrome do pânico muito brava, porque ela começa a sentir a síndrome de perseguição. Às vezes o cara nem atacou direito, mas ela perseguiu tanta pessoa, me encheu tanto o saco, a pessoa começa a ter síndrome do pânico, começa a ter depressão, e isso é triste, porque muitas pessoas sofrem de stalking e tem vergonha de falar que é isso, porque vai falar que é frescura, né? Ah, tem uma pessoa te seguindo, tinha que estar feliz. Tem muitas pessoas que falam isso, mas não é por aí. Então, assim, é importante, se sentiu ameaçado, se puder procurar um psicólogo, um psicanalista, o que for, é importante, porque a gente não sabe como que tá o nosso psique. Tem dia que a gente não tá legal, daí a gente chega uma mensagem ridícula de alguém e essa pessoa começa a importunar, tem coisas que não são boas, né? E a gente tá numa fase que eu pensei que vinha a pandemia para melhorar, veio a pandemia às vezes para piorar muita coisa, porque as pessoas ficaram mais frias. E, infelizmente, esse crime de stalking está acontecendo bastante. A gente também tem vários casos que a pessoa acaba fazendo stalker, elogiando demais, até chegar a um ponto que a pessoa acaba se sentindo mal com tanto elogio recebido, e isso acaba vindo para o presencial também e ocasionando até um caso de estupro também, né, doutora? Sim, Isso é perigosíssimo também. o estupro virtual ele acontece. Eu dei até uma palestra hoje de manhã sobre casos de pedofilia. O estupro virtual é apavorante. Ele começa pedindo, falando que você é linda, né? Ou irrita, você é linda, e você é graça. Você vai gostar de um elogio? Quem não vai gostar de um elogio? No outro dia ele vai falar: seu batom é muito lindo, passa batom pra mim. Você
Vai, passa, porque você tá pensando, você é uma pessoa que tá ali querendo um carinho, né? Querendo alguma coisa. Passou outro dia e fala, nossa, tua blusa é bonita. Usa sempre essa blusa amarela. E aí vai fazendo. Até o dia que ele fala, tira foto pra mim. E você, por tanto ser elogiada, né? Vem aquela sedução. Porque geralmente é um narcisista que faz isso. Geralmente é uma pessoa perturbada. Começa a tirar foto sua. E começa a usar essas fotos contra você. Então, assim, é difícil. Assim, o mundo virtual não é legal. Eu repito e falo várias vezes. É, o inimigo ele tá dentro de casa. Ah, mas como? Esse celular, né? Essas coisas, infelizmente, eles prejudicam muito. E eu tenho a pergunta aqui do Ricardo, do Rio de Janeiro. O Ricardo manda boa noite. Doutora Sandra, eu queria saber a diferença jurídica entre monitorar um perfil público e praticar o cyberstalker. Tá. Monitoramento. O próprio nome diz. Ele está observando o perfil público porque ele gosta da pessoa. Enfim, a pessoa gosta de mim e está me monitorando se eu estou fazendo alguma coisa. E se eu tenho alguma palestra que eu vou dar. Até aí é sadio, tá? Já o cyberstalking, não. Ele vai entrar, ele vai te escrever, ele vai te divulgar, ele vai te difamar, ou muitas vezes ele vai te elogiar, 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 e depois, quando você não deu atenção, ele vai começar a te atacar, e ele vai poder fazer perfis falsos. Então, é uma linha tênue que nós colocamos, mas entre a linha do respeito e a linha do falso carinho, do falso aparecimento ali. Então, o cyberstalker normalmente, em maioria dos casos, ele replica a sua imagem. Além de replicar a sua imagem, ele vai fazer perfis falsos e divulgar várias fake news de você. E, doutora, nesse caso, quando saber que é o momento de fazer uma denúncia como stalker? Eu aprendi uma coisa: o sexto sentido da gente, ele avisa. E a gente não quer acreditar. Sentiu que tá estranho? Tá muito carinhoso? Bloqueia esse cidadão aí. Ele fez outro perfil falando: ah, você me bloqueou? Printa o link, pega o link e denuncia. Vai no telefone, liga número 100, liga número 180 e faz essa denúncia. Novamente, a véia aqui, eu falo, o seguro morrer de velho, gente. A gente não custa evitar. Você não está fazendo uma denunciação caluniosa, você tem que deixar explicitamente informando no telefone que está ligando que existe uma pessoa fazendo uma coisa errada, você está se sentindo mal, ou se você não quer se identificar, você fala, aconteceu isso com uma vizinha minha e ela está com medo, e eles vão investigar. Então, assim, sentiu estranho? Nós temos esse sentido, todo mundo tem. Só que a mania de hoje em dia é falar, não, é besteira, pessoa é legal. Novamente, não existe pessoas tão boas e não existe pessoa tão mal. E a gente tem a pergunta da Silene, também do Rio de Janeiro. A Silene manda, boa noite, doutora. Como é possível distinguir virtualmente a insistência e a perseguição? Primeira coisa, insistência, a pessoa falar todo dia com você, bom dia, ela quer ser educada, boa tarde, tá sendo educado, né? Legal sua matéria, tá sendo educado. Perseguição. A cada 15 minutos, a cada 20 minutos, a cada uma hora a pessoa tá lá, tá, seguindo, marcando, falando, e aí eu volto a ser redundante de novo. Você tá sentindo que tá estranho? Bloqueia. Não dá atenção. Não dá atenção. Ela vai mandar uma mensagem falando, te vi na padaria hoje. Te vi no mercado. Você vai no shopping tal, né? Legal, eu também participo. Primeira vez que a pessoa falou isso, tranquilo, né? A terceira vez que a pessoa falou isso, já falou, eita, tem alguma coisa estranha. Então a gente tem que ter essa linha tênue também. E a gente tem a pergunta da Ju, de Minas Gerais. A Ju manda, boa noite, doutora. Se eu bloquear o perfil em uma rede e continuar recebendo a mensagem em outra, já é considerado crime? Já é um indício de stalking, sim. Você bloqueou no Instagram e no outro link, no outro negócio, ele tá te seguindo, a pessoa tá te seguindo, é já importante observar e verificar o que está acontecendo. Tem algum angu nesse caroço aí, um caroço nesse angu aí que não tá batendo, né? Tá meio estranho. Então, assim, verificou alguma coisa errada? Volto a dizer, procura um advogado de sua confiança e o máximo que vai acontecer se você abrir esse inquérito, a pessoa vai falar, não, é que eu te amava, sou tua fã e morre por ali. Mas geralmente, quando você começa a bloquear de um lado e aparece várias pessoazinhas, né, do outro, alguma coisa tem.
E a gente tem a pergunta aqui do Fernando, de São Paulo. O Fernando manda: boa noite, doutora. Os stalkers são sempre pessoas conhecidas, como colega, ex, ou não necessariamente? Quando é possível identificar o perfil e ser questionado se aquela pessoa a gente conhece ou não? Primeira coisa, geralmente não é quem você conhece, tá? Geralmente. Em 5% dos casos, assim, bem pouquinho, é o cara que é teu amigo, não é tanto teu fã. Mas geralmente não. Como é que você vai observar? É isso daí que eu acabei de dizer. A pessoa está seguindo ela, está verificando ela. Então, observa muito essa pessoa que se tornou sua amiga. Você tem que ser amigo de todo mundo mesmo? Ou você pode ter um perfil sendo amigo só de quem você conhece? Então, toma cuidado. Dependendo da sua profissão, você não tem obrigação de ser amigo de todo mundo, né? Eu, teoricamente, no meu perfil de advogada, eu não posso, desculpa, eu não posso falar, não quero você me seguindo e lá, lá, lá. Eu tenho que aceitar. E daí, nesse caso, nós temos que colocar a verificação de 2 fatores, onde tem esse monitoramento do seu e-mail e do seu celular para observar. É muito importante. E o Luiz também pergunta aqui, é mais ou menos parecida a pergunta, mas ele manda aqui, quando o perfil é público e você questiona a pessoa e ela diz: estou apenas visitando. Isso é válido ou também seria um stalker? Não, se ela tá visitando só e ela não pediu amizade, nada, tranquilo. Se ela só visitou e mandou mensagem falando, gostei do seu conteúdo e pronto, até aí você não tem como provar nada. Mas a pessoa tá visitando você e tá começando a mandar mensagens, daí sim começa a ficar estranho. E a gente tem a pergunta aqui, então, do Fabiano. O Fabiano fala: quando é a hora de fazer o BO e pedir a medida de segurança? É necessário estar com o advogado neste momento? Indispensável o advogado, Fabiano. Indispensável, como eu falei no começo. Muitas vezes eles não querem fazer o boletim de ocorrência falando que isso é uma frescura. Onde é necessário fazer esse boletim de ocorrência? Quando começa a ficar desconfortável. Saiu do conforto, a pessoa começou a te perseguir demais, mandar muita mensagem, te seguir na rua, te seguir no mercado, te seguir na padaria, ou nesses lugares que você está acostumado, ou mandar mensagem a cada 5 minutos. Começou a mensagem muito estranha, desconfortável, saiu do seu limite, é a hora. E sim, nunca faça nada sem advogado. E a gente tem a pergunta aqui também da Letícia. A Letícia, ela pergunta: por quanto tempo a medida protetiva são mantida para os stalkers? O medo da vítima é levado em conta? Então, teoricamente, vamos colocar assim, teoricamente, a medida protetiva ela não tem mais validade. Ponto, teoricamente. Normalmente o juiz ele vai definir a medida por 180 dias, por 90 dias, por 6 meses, dependendo do caso. Você pode pedir a renovação dela se teu abalo psicológico está grande. E aí você vai junto com o seu advogado pedir essa reafirmação dessa medida protetiva. Muitos casos não se precisam, mas outros casos necessitam sim. E o que eu falei desde o começo, nós temos que ter um advogado especialista na área e eu compactuo para ter junto um psicólogo ou um psicanalista que possa estar ali fazendo o tratamento com a pessoa para ter um fortalecimento nessa medida. E a gente tem a pergunta aqui da Duda na caixinha. A Duda pergunta: como é possível saber quem é a pessoa que está nos stalkeando? Por isso eu tenho que ter um advogado especialista na área, Duda. Um exemplo meu, como o meu serviço, tá? Você não sabe quem tu tá criando porque tá escrito lá Mohamed Ali, um exemplo. E a pessoa tá te enchendo o saco, e você não consegue ver esse perfil. Eu trabalho junto com uma perícia técnica. A perícia técnica vai verificar quem é esse endereço de IP, ele vai verificar o código hash, vai verificar a história toda disso daí, e na hora que nós vamos abrir o boletim de ocorrência, fazer o registro de ocorrência, nós vamos levar junto a policial, mostrando que é o Zezinho da esquina. Então, sem ter um advogado especialista, sem ter um profissional perito trabalhando junto, você não vai conseguir descobrir. E, doutora, quanto tempo leva, mais ou menos, desde o momento do BO até o processo, até a finalização? Nesses casos, Rita, a medida protetiva ela sai na hora, quando você está com advogado, tá? Ela sai na hora. E aí, geralmente, dependendo de muito da vara e da comarca,
ele vai em 1, 2 meses, já é marcada a audiência de instrução, se a gente não conseguir, a gente conseguir verificar, né? Ou se o cara não desaparecer. E geralmente ele é um processo célere, geralmente, mas varia muito do juiz, do policial que está investigando e da equipe técnica que está junto com você. Então, assim, geralmente nos casos que eu atuo, ele é rápido porque eu fico em cima, eu sou meio aquela pulguinha que fica pulando, enchendo o saco. Mas depende muito da parte que está atuando. Ok. E a gente tem a última pergunta aqui enviada pelas redes sociais, que é da Priscila. A Priscila pergunta, doutora, o stalker, além de perseguir e enviar mensagem para nós, ele começa a enviar mensagens também para alguém da nossa família. Seria uma perseguição também para essas pessoas? Como funciona nesse caso? A gente pode colocar, quando for entrar com a medida protetiva, mostrando essa prova que ele não vai poder se aproximar contra você e contra os seus familiares. Se acontecer isso, tá? Não vai especificamente uma medida protetiva para cada um. Vai medida protetiva contra ela, né, a favor dela, para essa pessoa não chegar perto, e aí ele não vai poder se aproximar dos familiares e amigos próximos, e isso é colocado no registro de ocorrência. Mas só conseguimos fazer isso quando tá com um advogado especialista e provando isso na hora pro delegado, que é o que eu te falei. Muitos casos o pessoal da delegacia vai olhar e falar, mas para que dá trabalho? Porque vai dar trabalho, óbvio. Mas é o que eu te falo, ninguém vai pra delegacia porque tá afim de ver o delegado achar ele bonito, né? É igual quando chega algum cliente para mim, ninguém chega no escritório, eu vim te ver, vou trazer um bolo. Não, é sempre com problema. Então nós temos que ter um profissional na área para atuar e mostrar que esse problema tem que ser uma forma resolutiva. E também tem muitos casos que a pessoa chega na delegacia e lá na delegacia fala, não, isso não vai dar em nada, vai só Sim, registrar o boletim, não dá em nada, você não vai saber nem quem é a pessoa. Isso acontece também nos golpes, né? Que muito. acontece pela internet também, que você acaba recebendo essa informação, vamos dizer, lá de dentro da delegacia. Como agir nesses casos, doutora? Sozinha nunca se vai na delegacia. Não adianta. Você vai sozinha na delegacia, muitas vezes. Tem aonde eu moro, aqui na cidade que eu moro, você vai na delegacia fazer um boletim de ocorrência de um golpe, alguma coisa, eles nem atendem. Se você vai assim, advogado, eles falam, faz lá na internet, não tem vítima, não tem machucado, aqui a gente não tem tempo. Eles fazem isso. E aí chegam pra mim, e aí, se eu conseguir fazer online e eu tiver prova pra isso, eu até faço pra não desgastar tanta vítima. Mas se eu não conseguir, eu vou com a vítima até a delegacia. E aí, se normalmente comigo ninguém faz isso, mas assim, se normalmente o rapaz que atendeu, a moça que atender, fizer esse descaso, eu não vou me bater boca com o servidor público, que não vale a pena. Eu vou ligar para a corregedoria e denunciar para a corregedoria. A corregedoria da polícia está aí para isso. Se o cidadão lá que está trabalhando não quer trabalhar, eu não vou me estressar. Eu vou pegar o nome do bonito, marcar a hora, ligar para a corregedoria e magicamente se resolve. Então, já fiz muito isso. Então, normalmente quando chego na delegacia, me atendem muito feliz, né? Aquele sorriso amarelo, oi, doutora, tudo bem, querida, né? Querendo me matar. Mas me atendem e atendem meus clientes. Porque eles falam, essa daí é crica, né? Essa daí é chatinha. E eu não é questão de ser chata, é reivindicar o que é de direito. É aquela história que eu falei pra tu, Rita. Brasileiro é muito calminho, né? Brasileiro não reivindica, brasileiro, não quero brigar. Mas quando você é sabedor da lei e você sabe do que você pode fazer, você não deve abaixar a cabeça. Doutora, a gente está chegando ao final da entrevista. Eu gostaria que a doutora deixasse os seus contatos. Bom, eu quero agradecer primeiro, novamente, a oportunidade. Sempre muito feliz em estar falando contigo. Esse espaço é muito importante para tirar as dúvidas da população. Eu fico à disposição aqui na TP Fest. Quem quiser é só mandar mensagem para a TP Fest. Eu faço parte dos espaços jurídicos. E qualquer coisa é só seguir na rede social, @DRA, Duarte Advogada. Acompanhar a dúvida, qualquer coisa, a gente está à disposição. E volto a dizer, nunca faça nada sem um advogado especialista junto com você. E, doutora, gostaria de acrescentar algo sobre o tema que a gente deixou de falar, ou que a doutora acha que é importante estar ressaltando aqui antes de a gente encerrar? Novamente, sentiu importunado, sentiu incomodado, bloqueia. A pessoa continua te perseguindo,
Vamos procurar um advogado especialista na área, vamos fazer essa defesa técnica com consciência e com substância para que você tenha uma vida calma. Hoje em dia está tão difícil já viver, tem tanta coisa já dando trabalho para a gente não precisa mais de uma pessoa, de uma telinha enchendo você, né? Ou senão, igual aquela nossa ouvinte aí, a pessoa mandando carta enchendo o saco. Tem tanta coisa mais importante para a gente fazer, vamos viver a vida e tendo respeito com todo mundo, que seria bem melhor. Com certeza, doutora. E eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no Bate-Papo Legal pelos espaços jurídicos juntamente com a TPFest, Três Pontas Urgente. Obrigada aí pela disponibilidade. E para você que está acompanhando o nosso programa Bate-Papo Legal, só seguir a doutora e acompanhar os trabalhos dela na rede social, que é @doutora Duarte Advogada, ou entrar em contato com os espaços jurídicos ou com a TPFest. Obrigada, doutora. Uma boa noite para Você você. também, Rita. Boa noite. E o programa Bate-Papo Legal vai ficando por aqui, agradecendo a sua audiência. Voltamos no nosso próximo programa. Uma boa noite a todos.